Shalom, queridos! Estamos no dia 28 de agosto do ano de 2022 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 1º de Elu do ano 5782. Mais uma vez, amados, estamos aqui no Compartilhando a Torá e o nosso propósito, como é de costume nós falarmos, é compartilharmos luz, compartilharmos a palavra do Eterno e tudo isso por meio da Torá. Amados, semana passada nós estávamos estudando a Parashá de Re'eh e hoje o meu propósito aqui é pegar mais uma parte da Parashá que nós estudamos semana passada e trazer aqui algumas lições, algumas aplicações para as nossas vidas. E eu gosto sempre de falar, de verbalizar que o nosso propósito aqui, ao compartilharmos a porção semanal da Torá, esse compartilhamento, essa exposição é bem voltada para o movimento Bnei Noach, para a comunidade Bnei Noach. Como nós temos aprendido, com o nosso Rav Yaakov, existem dois caminhos. Um caminho para os judeus, onde os judeus receberam as 613 mitzvot, e nós, Bnei Noach, as 7 mitzvot, os sete mandamentos e as suas derivações. Então é importante nós falarmos aqui que todo compartilhamento, toda a explicação, toda a exposição da porção semanal que nós trazemos aqui no Compartilhando a Torá é bem voltado para a comunidade Bnei Noach. Queridos, eu quero começar então esse estudo citando um texto da Mishnah em Avot, capítulo 5, verso de número 21. Vem a Mishnah e nos traz um incentivo para nós continuarmos estudando a palavra do Eterno. Então vem a Mishnah e nos diz: estude-a, pois tudo está nela. Examine-a profundamente. Envelheça e fique grisalho sobre ela, e não se afaste dela, pois não há nada mais edificante para você do que ela. A Mishnah referindo-se ao estudo da Torá. Então esse é o nosso propósito, amados. Estudarmos a Torá, estudarmos a palavra do Eterno, porque sem sombra de dúvida, a palavra do Eterno, ela é vida para nós. Amados, vamos dar continuidade então no estudo da Parashá Re'eh. E nós vamos aqui entrar então no texto de Devarim, Deuteronômio, capítulo de número 12. Queridos, quando fazemos a leitura do capítulo 12 do livro de Devarim, do livro de Deuteronômio, nós percebemos que Hashem está ordenando os Bnei Israel a eliminar da terra todo tipo de idolatria. E quando lemos aqui a Torá, no capítulo 12 de Devarim, nós aprendemos dentro da Parashá de Re'eh que essa idolatria ela estava espalhada por toda a terra de Canaã, isto é, em vários lugares da terra de Canaã. E a ordem de Hashem, de acordo com a nossa Parashá, é que os Bnei Israel, eles deveriam entrar na terra e destruir toda a idolatria. E onde nós percebemos esse comando, essa diretiva do Eterno para os Bnei Israel? Vamos ler aqui Devarim, capítulo de número 12, versículo 2. O que diz a Torá sobre esse comando de Hashem referente à destruição da idolatria? Então está escrito: estes são os mandamentos suprarracionais e os mandamentos racionais que vocês devem ser cuidadosos em cumprir na terra que Hashem, o Deus de seus pais, está dando a vocês
como uma possessão por todos os dias que vocês viverem na terra. Versículo 2. Eu li aqui Devarim, capítulo 12, verso 1. Agora vamos ler o versículo 2. De todos os lugares onde as nações que vocês dominarão realizaram atos de idolatria, sobre as altas montanhas, as colinas e sob cada árvore viçosa, vocês progressivamente destruirão seus deuses. Então nós vemos aqui, nós percebemos aqui, amados, quando nós lemos o Devarim, capítulo 12, os versos 1 e 2, nós aprendemos que dentro da terra de Canaã, a idolatria estava espalhada em várias localidades. Então o Rumash, quando comenta estes versos, o Rumash vem e nos diz que Hashem vai centralizar o culto na terra de Israel. Isto é, os Benei Israel iriam entrar na terra de Canaã e Hashem iria mostrar para eles um lugar, um local para que o culto a Hashem, o culto ao Eterno, fosse dessa maneira centralizado em um único local. Nós vamos perceber essa verdade dentro da nossa porção semanal em Devarim, em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 4 e versículo 5. Então vem a Torá e nos diz: não fareis assim a Deus, vosso Deus, mas o lugar que o Eterno vosso Deus vos escolher de todas as vossas tribos, para ali, por seu nome, buscareis para sua habitação e ali vireis. Então nós percebemos aqui em Deuteronômio, capítulo de número 12, versículos de número 4 e versículo de número 5, que o Eterno está mostrando um culto centralizado, um local geográfico centralizado onde ele, o Eterno, iria receber as oferendas, a adoração dos Benei Israel. O Rumash nos diz, amados, que essa diretiva, essa orientação do Eterno se aplica a um local, primeiramente, interino. E segundo o Rashi, esse local é conhecido como Shiló. Então nós percebemos aqui o Eterno instruindo os Benei Israel, mostrando para eles um local específico, geograficamente falando, onde o Eterno iria ser adorado, onde os Benei Israel de fato iriam ter o contato com Hashem. Porém, amados, nós sabemos que depois, durante a história, quando nós estudamos, o local fixo já não seria em Shiló, na ocasião em Shiló era o tabernáculo, porém durante a história nós vamos aprender dentro do Tanar, dentro da nossa Torá, que este local fixo seria o Beit HaMikdash, ou o templo sagrado em Jerusalém. E é ali que todos deverão ir um dia e adorar o Eterno juntamente com o povo judeu. Então vem a Torá, amados, no versículo 5, e diz que o Eterno ele vai escolher um lugar temporariamente, segundo o Rashi, Shiló, uma referência do tabernáculo, e depois o Rumash nos diz que este local é o Beit HaMikdash, ou templo sagrado em Jerusalém. Será este o local fixo que o Eterno vai receber as oferendas dos Benei Israel. Queridos, e a Torá, ela nos mostra o que os Benei Israel iriam fazer, tanto em Shiló, como no Beit HaMikdash, no templo sagrado, futuramente? Sim, a Torá nos diz
Por exemplo, no versículo 6 aqui de Devarim, capítulo 12, a Torá diz que eles iriam levar oferendas queimadas. Ainda dentro do versículo de número 6, a Torá está dizendo que eles vão oferecer oferendas. Dentro do versículo 6 ainda, a Torá diz que os Benê Israel vão levar no templo o seu dízimos. E ali diz a Torá no versículo 7 que eles vão comer e vão se alegrar na presença de Hashem. Então, queridos, só lembrando aqui para nós batermos o martelo e interpretarmos aqui o que a Torá ela está nos dizendo. Este lugar onde o Eterno está apontando para os Benê Israel realizarem um culto centralizado a ele, ao Eterno, ele primeiramente se inicia no tabernáculo, localizado em Shiló, como diz o Rashi, e depois, de modo definitivo, esse local, geograficamente falando, seria o Templo de Jerusalém, o Beit HaMikdash, e toda essa informação nós falamos de acordo com Tanar e de acordo com as explicações do Humash. Queridos, veja a orientação de Hashem. Nós percebemos aqui que o Eterno ele está orientando os Benê Israel centralizar um culto a ele. Nós percebemos aqui que o Eterno está dando uma instrução, uma diretiva para os Benê Israel na terra prometida, preparar um único lugar para um único Deus ser adorado e ser exaltado. Então veja a orientação da Torá dentro dos versos 10 e verso de número 11. Devarim, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 10 e versículo de número 11. Vem a Torá e nos diz: vocês atravessarão o Jordão e habitarão na terra que Hashem, seu Deus, está dando a vocês como uma herança para se estabelecerem nela. Então, ele dará a vocês descanso de todos os inimigos que rodeiam vocês e vocês viverão em segurança. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11. E será no lugar em que Hashem, seu Deus, escolher para fazer seu nome repousar ali, ali vocês trarão tudo que eu ordeno a vocês, suas oferendas queimadas, suas oferendas, seus dízimos, erguidos em suas mãos, e de todas as suas oferendas escolhidas de juramentos que vocês prometerem a Deus. Vocês se alegrarão diante de Hashem, seu Deus, vocês, seus filhos, filhas, servos e servas, e o levita que vive na sua cidade, pois ele não tem nenhuma porção ou uma herança com vocês. Então nós estamos percebendo aqui dentro da Torá a orientação de Hashem, a orientação do Eterno, que depois que eles entrassem na terra, iria ter um local fixo, um local único para a adoração de um único Deus. E explicando este verso, o Rashi diz que temporariamente esse local onde iria ser um culto centralizado ao Eterno era em Shiló, por meio do tabernáculo. Posteriormente, de modo definitivo e para sempre, iria ser o Beit HaMikdash, o templo sagrado em Jerusalém. Então essa é a orientação da Torá para que no futuro, quando os Benê Israel entrassem na terra, eles iriam fazer um culto centralizado ao Eterno, o único Deus. E de fato, amados, como está escrito lá em Devarim 6,4, o nosso Deus é único. Ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. E esse verso, amados, então nos mostra o plano de Deus, o plano de Hashem para o tabernáculo e para o templo. Toda
ofertas, todas oferendas, dízimos, votos, deveriam ser destinados a este único lugar, o tabernáculo em Shiló, temporariamente e posteriormente e para sempre, o Beit HaMikdash, o templo sagrado em Jerusalém. E olha que interessante. Nós vamos perceber, queridos, um pouco para frente na história, a construção do templo. E o templo, ele é o lugar definido e para sempre, onde o Eterno receberá as ofertas, as oferendas, os dízimos, a adoração. E nós vamos perceber, queridos, que esta é a orientação do Eterno. Nós vamos perceber um pouquinho para frente, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo de número 12 e versículo de número 13, essa orientação da Torá sendo executada. Nós vamos ver agora a construção do templo. Então vem o Tanar, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13, e nos diz: quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. O que está acontecendo aqui em 2 Samuel, capítulo 7? 2 Samuel, capítulo 7, nós percebemos que o profeta Natã, ele vai entregar um recado ao rei Davi. O rei Davi, ele tinha no seu coração a vontade de construir o templo, o Beit HaMikdash em Jerusalém. Só que o Natã diz para ele que ele não seria o autor da construção do Beit HaMikdash, o local exato que a Torá nos mostra aqui nessa paraxá, um único lugar onde Hashem receberá as ofertas, os dízimos, a adoração, o templo sagrado. Então Natã diz para o Davi que ele não será o autor da construção do Beit HaMikdash, mas sim o seu filho Salomão. Este vai edificar o templo, vai construir o templo, e o Eterno iria confirmar o seu trono para sempre. Então, durante a história, nós percebemos, amados, que essa porção da Torá, ela vem nos mostrar o seguinte princípio: um único Deus que receberá a adoração num lugar centralizado, em um lugar sagrado. Podemos dizer assim, um portão, onde nós vamos ter o contato direto com o Eterno. E, como diz o Rashi, este local ele começa em Shiló, ali na terra de Canaã, e posteriormente, e agora de modo definitivo e para sempre, em Jerusalém, o templo sagrado. Queridos, é evidente que hoje nós não temos o templo construído, mas existem profecias relacionadas com a construção do terceiro templo. E interessante, a construção do terceiro templo, este terceiro templo é um templo que vai ser construído, é um templo que vai ser erguido no local geográfico que a Torá aqui está nos ensinando, apontado e orientado pelo Eterno, e nós sabemos que já existiu o primeiro e o segundo templo de modo geográfico, no local exato onde o Eterno mostrou para os Benê Israel na história, onde ele deveria ser construído. E o terceiro templo vem também, em breve, com a chegada de Mashiach, e o terceiro templo vai ser construído para nunca mais ser destruídos. Queridos, e essa paraxá, referente a um culto centralizado, é uma paraxá que nos traz esperança da vinda
de Mashiach. E para efeito de conhecimento, no mês passado, que foi o mês de Ave, nós temos no nosso calendário judaico uma data chamada 9 de Ave. E o 9 de Ave é uma data muito triste para o povo de Israel. Os sábios nos ensinaram que no dia 9 de Ave, que este ano no nosso calendário gregoriano caiu no dia 6 de agosto. Então essa data, 9 de Ave, os nossos sábios nos ensinaram que 5 calamidades aconteceram no meio dos Benei Israel. Por exemplo, foi justamente no dia 9 de Ave que ocorrera a destruição do primeiro Beit HaMikdash, do primeiro templo sagrado. Justamente no dia 9 de Ave ocorrera a destruição do segundo templo. Então, queridos, nesse sentido, o dia 9 de Ave, no calendário judaico, é uma data muito triste, porque várias calamidades, por muita coincidência, caíram justamente nessa data, como eu já citei aqui. A primeira destruição do primeiro templo e a destruição do segundo templo. E no início do mês de Ave, amados, é um início de mês, é um período de luto, onde o povo de Israel, os Benei Israel, eles entram em um processo de luto, de tristeza pela perda do primeiro e do segundo templo. É um mês, vamos dizer assim, de luto. Nós sabemos que do dia 17 de Tammuz até o dia 9 de Ave, são 3 semanas de luto, reflexão, de enlutamento dentro dos Benei Israel. São 3 semanas que aconteceram calamidades, dores para o povo de Israel. Porém, amados, essa dor, esse enlutamento, ele aconteceu, um dos motivos, pela destruição do primeiro e do segundo templo. Porém, depois do dia 9 de Ave, amados, é um começo de consolo para o povo de Israel. E dentro desse consolo se lê 7 Haftarot, que são porções dos profetas. E são leituras de consolos e conectado juntamente com esse consolo a esperança da chegada de Mashiach e a construção do terceiro templo. Então, olha que interessante, olha como tudo isso tem uma conexão com a nossa porção de Re'ê. Quando nós lemos aqui a porção, a Parashá de Re'ê, nós estamos vendo o Eterno direcionando, apontando, mostrando um único lugar, onde, neste único lugar, um único Deus receberá as ofertas, as oferendas, os dízimos, a adoração. E como nós aprendemos no começo da nossa Parashá aqui, o Rashi diz que este lugar temporariamente foi Shiló, ali na terra de Canaã. E posteriormente, durante toda a história, esse lugar foi definido e para sempre como o templo sagrado que fica na cidade de Jerusalém. E aí, durante a história, nós aprendemos que justamente no dia 9 de Ave, que é uma data que traz enlutamento, tristeza para o povo de Israel, justamente no dia 9 de Ave, os 2 templos, o primeiro e o segundo templo, foram destruídos. Porém, dentro do calendário judaico, quando se passa o dia 9 de Ave, nós entramos naquele estágio de consolo. E 7 Haftarot são lidas, Haftarot relacionada com consolo
para os Benê Israel. E claro, para nós também, Benenoa, onde a esperança de receber Mashiach e a construção do terceiro templo se aproxima. Queridos, e olha que interessante. Quando nós lemos dentro do Tanar, nós vamos perceber que existem profecias atreladas, amados, com a construção do terceiro templo. E é interessante que quando nós lemos Ezequiel capítulo 37, ali nós temos pistas claras que o templo ele tem uma conexão muito forte com a chegada de Mashiach. Então, quando nós lemos o profeta Ezequiel capítulo 37, dos versos 24 para baixo, nós vamos perceber ali que o descendente de Davi, uma referência ao Mashiach, ele vem. E justamente nessa época, Mashiach vai trazer todos os judeus para a terra de Canaã. E ali eles terão um só pastor. Eles terão ali o Mashiach orientando eles dentro da Torá. E quando nós lemos Ezequiel, capítulo de número 37, o Mashiach vai levar os Benê Israel, e não só os Benê Israel, mas as nações, a se conectar com Hashem, aprendendo as leis, aprendendo a Torá. E o profeta Ezequiel 37 diz que nessa época o templo vai ser colocado em Jerusalém. Agora, olha que interessante. E isso daqui é importantíssimo. O templo vai ser colocado em Jerusalém com a chegada do Mashiach e nunca mais vai ser destruído. E aí, qual é a reflexão que nós precisamos fazer aqui? Todos os candidatos a Mashiach não conseguiu fazer essa realização, como diz o profeta Ezequiel. Nenhum candidato ao Messias que veio conseguiu levantar o templo e mantê-lo de pé para sempre, como diz a profecia. A profecia diz que quando vir Mashiach, ele vai construir o templo e o templo nunca mais vai ser destruído. Isso nunca aconteceu na história. Ah, não, mas veio um aí que falou, eu sou o templo, destruo o templo, no terceiro dia eu levanto ele. Não, queridos. O texto de Ezequiel 37 é literal. Não está falando que o templo ali é um homem, de maneira nenhuma. O templo ali é literalmente e na cidade de Jerusalém. Então, queridos, depois do dia 9 de Ave, é lido 7 Haftarot, que são texto de esperança para os Benê Israel. São palavras de consolo, são palavras de esperança, mostrando que Mashiach está às portas e o terceiro templo, como diz a Torá, vai ser levantado no local apontado por Hashem. Aguardamos ansiosamente esse momento tão especial que já está muito próximo, amados. Se nós olharmos para Israel hoje, as profecias estão se cumprindo aos nossos olhos. Mashiach já está às portas. E uma das Haftarot que nós lemos semana passada, ela se encontra em Isaías, capítulo 54, verso 11, até Isaías, capítulo 55, versículo 5. Eu vou ler só um pedacinho dessa Haftarot, dessa Haftará, que é uma porção dos profetas que traz consolo para os Benê Israel. E você está ansioso para que o terceiro templo seja levantado novamente? Você está ansioso para ver a chegada de Mashiach? Ainda que ele demore,
nós vamos esperar. Então olha o que diz aqui o Tanar, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 1. Quando nós lemos aqui Isaías 55, versículo 1, Isaías, ele vai transmitir uma mensagem de Deus ao povo judeu, amados. E qual foi essa mensagem? Ó, todos vós que tendes sede, ide à água. O que isso significa? Todos vós que tendes sede, da minha palavra, ide à água. Isto é, a Torá e a bebei. Então, existe aqui uma palavra de consolo e um convite para os Bene Israel e para os Bene Noa e para as nações. Vamos matar a nossa sede com a palavra do Eterno. Vamos matar a nossa sede com a palavra de Deus, com a Torá. Como está escrito lá em Telerrim, capítulo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na Torá, e na Torá medita de dia e de noite. Então, nessa Haftará, o profeta Isaías está convidando os Bene Israel. Venham, matam a sede, bebam, se saciem com a Torá, uma palavra de consolo. Porque depois da destruição do templo, no dia 9 de Ave, houve o momento de luto. Mas agora Isaías, ele está chamando o povo para beber da Torá, para se fortalecer, porque o terceiro templo vem. E naquele local que o Eterno apontou geograficamente, exatamente onde era o primeiro e o segundo templo. Só que agora, de acordo com as profecias, Ezequiel 37, o templo vai permanecer para sempre. Algo que não se cumpriu em nenhum momento da história ainda. E vem aqui, queridos, o profeta Isaías, só complementando aqui a explicação desse versículo, a Torá é vossa, gratuitamente. Então, vós que não tendes dinheiro e estáis faminto da Torá, ide e comprai comida, isto é, estudai-a e a comei. Ide, comprai vinho e leite. Então, a explicação que nós temos aqui, isto é, os ensinamentos da Torá que saciam e nutrem sem dinheiro e sem preço. Então, olha que versículos lindos aqui de Isaías capítulo 5. Uma Haftará de consolo. Uma Haftará de esperança. Esta Haftará é a terceira Haftará das 7 Haftará. Dentro daquele contexto de consolo profético pela destruição do templo do Beit HaMikdash. E elas são lidas entre o dia 9 de Ave e o Rosh Hashanah. Palavras de consolo, palavras de esperança para os Bene Israel. O terceiro templo vem. E ele vai ser colocado em um único lugar, onde um único Deus será adorado. E a pergunta é, o que nós temos a ver com essa verdade que nós aprendemos? Uau! Nós aprendemos aqui, com poucos versos da Parashá, que o Eterno, ele está mostrando um local para os Bene Israel, na nossa porção, que temporariamente iria ser Shiló. Por meio do tabernáculo, ali os Bene Israel iriam centralizar todas as suas ofertas. Durante a história, segundo o Rashi, esse lugar definitivo seria o Beit HaMikdash, o templo sagrado, e o local, geograficamente falando, é Jerusalém. Durante a história, nós aprendemos que o templo de Jerusalém ele foi destruído, tanto o primeiro como o segundo, no Tisha B'Av, ou no dia 9 de Ave,
que este ano caiu no dia 6 de agosto do nosso calendário. Com a perda do primeiro e segundo templo, essas datas 9 de Ave são datas que trazem enlutamento, tristeza para os Benê Israel. Porém, depois do dia 9 de Ave, se é lido 7 Haftarot, palavras de consolo, trazendo esperança que o terceiro templo vem e que a chegada de Mashiach vem. E qual é a nossa parte nessa esperança? Porque nós aguardamos a chegada de Mashiach ansiosamente. Nós aguardamos a chegada de Mashiach e nós aguardamos a construção do terceiro templo. Essas coisas grandiosas estão muito próximo de acontecer. E o que isso tem a ver com nós? Bene Noach. Já que este canal aqui, já que o propósito aqui é trazer o compartilhamento da Torá voltada para a comunidade Bene Noach. Vamos seguir os conselhos do nosso Rav Yaakov, o nosso líder do Bene Noach Brasil. Então o Rav, no seu livro Guia para Bene Noach, ele nos diz, portanto, todos aqueles que assumem a conduta noética, nós que assumimos a conduta noética de vivermos as 7 leis Bene Noach, as 7 leis universais, as 7 leis que Moshe entregou lá no Monte Sinai. Então, o nosso Rav, o nosso Rabino Yaakov, ele nos diz, portanto, todos aqueles que assumem a conduta noética para evocarem e servirem o Deus de Israel, estão contribuindo de forma ativa para a revelação do Messias. Quem disse essas palavras? O Rabino Yaakov, o líder do movimento Bene Noach aqui no nosso querido Brasil. O nosso líder, no qual nós estamos debaixo de toda orientação para expor aqui as porções semanais. Então, o nosso Rav, o Yaakov, o nosso líder aqui no Brasil, ele nos diz, amados, que nós que assumimos a conduta noética, estamos acelerando a revelação diretamente de Mashiach. E com a chegada de Mashiach, vem o terceiro templo. E veremos essa grandiosidade. Que nós possamos impactar as nossas famílias. Que nós possamos impactar a nossa sociedade. Que nós possamos impactar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, mostrando para elas as instruções do Eterno, mostrando para elas as instruções, a vontade do Eterno que está na Torá para todas as pessoas ao nosso redor, mostrando que existe um único Deus que deve ser adorado, mostrando que existe um Deus que tem as suas direções dentro da Torá. E eu quero finalizar dizendo, você que tem sede, venha ao Eterno. Venha aprender a vontade dele. Você que tem interesse pelo monoteísmo, você que tem interesse em aprender o monoteísmo, o judaísmo voltado para Bene Noach, eu quero convidar você a estar conosco. Nós temos aqui em Bauru a primeira sinagoga Bene Noach, Jardim Silvestre, e os nossos encontros ali têm sido momentos preciosos. Estamos ali nos encontrando toda sexta-feira, recebendo ali o Shabat, realizando ali o Kabbalat Shabat, toda sexta-feira às 20 horas e aos sábados às 17 horas, onde nós trazemos ali um resumão da Parashá da semana e posteriormente realizamos ali a Havdalah. Então deixo o convite para você, estamos ali localizados no endereço que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Venha participar conosco, que o Eterno abençoe a tua semana. Shavuot Tov a todos. Shavuot Tov.